E aí galera, tranquilo? Quem vai apresentar a aula de concretos especiais de hoje vai ser eu, seu humilde editor Pedro Gonçalves. E o tema vai ser concretos coloridos. Então sem mais demora, bora lá! O concreto colorido é feito com a adição de pigmentos que tingem o concreto, não necessitando de uma pintura. Ele pode ser usado em pisos, vigas, pilares, fachadas de concreto aparente e até alguns monumentos de concreto. Para fazer o concreto colorido, basta adicionar o pigmento disponível nas cores básicas, como ocre, marrom, vermelho, preto, na betoneira enquanto a gente faz o concreto. A porcentagem desse pigmento vai de 1 a 2% para cores mais esmaecidas e de 8 a 10% para cores mais fortes. E um detalhe importantíssimo, essa porcentagem é em relação à massa de cimento. Outras cores como verde e azul também podem ser obtidas, mas com a utilização de óxido de cromo e cobalto. Só que como esses materiais são muito caros, acaba não sendo muito comum utilizar. Além dos óxidos de ferro, a gente também pode usar corantes orgânicos. Mas eles não são muito eficazes porque são mais afetados pelos raios ultravioleta, fazendo com que não durem muito tempo. Bom, de maneira geral, tudo que vai concreto ou argamassa dá para colocar um pigmento de cor. Então vale chapisco, pisos de concreto queimado, pinturas em cal, alguns moldes em gesso. Também pode ir em argamassas, peças especiais, bancos, elementos vazados e pré-fabricados de concreto. Pode ir também em artefatos industriais, como telhas coloridas, blocos de concreto, pisos intervalados, muitas aplicações. É preciso manter a dosagem do concreto igual para os mesmos elementos, evitando assim a variação no tom de cor. Também vale ressaltar que é preciso misturar o pigmento no material seco e só então adicionar a água. A gente também deve prestar atenção ao processo de cura, porque além de melhorar a uniformidade da nossa peça, também serve como proteção para a superfície dela. A cura deve ser preferencialmente úmida e realizada num período de tempo de 7 dias. Também dá para utilizar uma manta, mas o cliente deve ser informado que há o risco de aparecer pequenas manchas nas dobras. Nesse processo é importante se ligar à umidade atmosférica e à temperatura, mantendo as duas o mais constante possível. E uma dica para melhorar o processo da cura é realizar esse processo dentro de uma câmara hermeticamente fechada. Outro ponto que merece atenção é quanto à compactação do concreto colorido. Porque assim, a densidade não afeta na cor, mas o fenômeno da eflorescência tende a acontecer mais vezes em concretos porosos e mal compactados. E como vocês podem ver na imagem, altera a aparência do concreto e o engenheiro com certeza vai ouvir do cliente. E falando nele, o concreto colorido não é tão popular, por isso que clientes que vierem com a ideia de utilizar concreto colorido vão ser um pouco mais exigentes do que aqueles clientes que usam concreto convencional. Por isso que, via de regra, tomem muito cuidado em todos os processos da fabricação do concreto colorido, principalmente durante o tempo de cura, que tudo pode ir por água abaixo muito rápido. A primeira problemática é o seguinte: diferente de uma pintura que vai apenas na superfície, o concreto colorido precisa ser tingido uniformemente em todo o seu volume. Ou seja, ele precisa ser muito bem dosado e muito bem misturado. Segundo que assim, quando a gente vai pintar um quadro ou fazer um desenho, normalmente a gente usa uma tela branca. E o concreto convencional possui uma coloração cinza por conta do cimento. Por isso já é recomendada a utilização do CPB, cimento Portland branco, para obter o melhor resultado na hora da fabricação do concreto colorido. O problema é que esse cimento não está disponível em todos os lugares, e quando ele está disponível, possui um preço um pouco mais elevado do que os cimentos convencionais. Outra coisa envolvendo componentes do concreto são os seus agregados, a brita e a areia, que dependendo da região que você extrai, possuem colorações mais escuras ou mais claras. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, a nossa brita é de origem basáltica, então ela possui uma coloração bem mais escura. A areia também, então seria interessante usar agregados um pouco mais claros. Agora imagina fazer concreto colorido de cores mais claras, como laranja, amarelo, verde
num lugar que não tem CPB e os agregados são mais escuros. O custo do transporte ia ficar muito elevado, encarecendo o nosso concreto. Mas relaxa, não desanima não. A gente nunca sabe qual que vai ser o nosso próximo projeto. Por isso é sempre bom conhecer coisas novas. E no caso dessa aula, vocês conheceram um novo tipo de concreto. Então, para fechar a aula, vamos ver a nossa turma executando um traço de concreto colorido. No começo, vocês vão ver que a gente tenta deixar ele verde, mas não dá muito certo. Então a gente troca o corante por preto e aí o resultado eu vou deixar para o final. Ah, mais uma coisa, a gente também utilizou fibras na confecção desse concreto. Então, além de um concreto colorido, ele também é um CRF, concreto reforçado com fibras. Mas para não estender muito mais a aula de agora, eu vou deixar esse tema de CRF para a próxima. Então, sem mais nada para adicionar, bora rodar a betoneira! Mas relaxa, não desanima não. Mas não rel... Opa. Mas relaxa, não desanima não. Mas relaxa, não desanima não. Filha da mãe?